Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Café In Vitro. Esse nosso episódio de hoje é patrocinado pelo Fertilidela e eu vou deixar a vinheta para vocês. Para você que está acompanhando o Café In Vitro, eu tenho uma novidade. Você conhece o Fertilidela da Mãe Vitaminas? Fertilidela é um suplemento alimentar em cápsula com quase 30 nutrientes específicos para mulheres que têm um sonho de ser mãe. Fertilidela é uma fórmula exclusiva no Brasil, desenvolvida por especialistas em infertilidade. Quer saber mais? Acesse www.mãevitaminas.com.br. E para bater um papo com a gente hoje, na verdade eu já queria adiantar para vocês que a gente está devendo esse episódio desde a primeira temporada. Mas hoje finalmente chegamos até aqui e eu tô com dois convidados muito especiais. Um deles já tá bem velho de guerra por aqui. Eu não sou tão especial assim. Seja bem-vindo, Edson Loturco. Não sou tão especial assim, tá bom, mas tá tudo certo. Tudo bem, pessoal? Vamos lá para mais um episódio, falar um pouquinho sobre história da reprodução assistida. Exatamente. O nosso convidado de verdade, que a gente tá tentando trazer há um tempinho, e tinha que ser ele, segundo o Edson, não tinha ninguém que podia falar melhor pra gente sobre a história da reprodução humana do que o Dr. Lister. Seja muito bem-vindo. Obrigado por estar aqui, é uma honra. E eu sou chamado de dinossauro da reprodução, então eu vou contar o que eu vi. Esse episódio vai entregar a idade, vai. E a primeira pergunta que eu acho que muita gente tem, em vários episódios a gente traz essa questão da reprodução humana ser uma ciência nova, né? Se a gente for comparar com as outras ciências, digamos assim. Mas muita gente não tem a dimensão do quão nova. Conta um pouco pra gente qual que é um grande marco aí do início do que a gente conhece como reprodução humana. Bom, antes de 78 existiam 3 grupos no mundo que estavam pesquisando para conseguir fazer uma fecundação in vitro e conseguir ter as mulheres que não, na época eram só as que não tinham as trompas, né, tinham obstrução tubária, conseguir. O primeiro grupo era inglês, o segundo grupo indiano, que só ficamos sabendo disso 25 anos depois, e o terceiro era o australiano. O primeiro grupo era uma dupla, né, o Edwards e o outro que era o Patrick Stepton. Eles começaram a estudar baseados na veterinária e começaram a ver como é que eles conseguiriam adaptar aquilo para o ser humano. Por exemplo, a captação de óvulos era por laparoscopia. Como eles não tinham muitos casos, eles foram para Norfolk, na Virgínia, para aprender a captar os óvulos por videolaparoscopia, porque lá tinha muito. Aí aprenderam, tá. Aí a clínica deles chamava-se Bourne Hall e ficava numa fazenda a 100 quilômetros de Londres. Então eles tinham que fazer o seu consultório, pegar o carro, ir até a fazenda para fazer os casos lá. E o que acontecia? Como era laparoscopia e tinha um horário para ser dado o HCG, já se conhecia o HCG, que é o hormônio gonadotrófico coriônico, né, que dispara a ovulação, e tinha dois hormônios. Já tinha o HMG, que é o hormônio da mulher menopausada, né, e tinha o PSMG, que era de cavalo. Era o Pregnant Mare Serum, alguma coisa lá, de cavalo. Então eram as duas coisas que se usavam, e o Clomid, que era o primeiro comprimido, que surgiu em 62, que também se usava para a indução da ovulação. Daí, começaram a fazer, nos primeiros casos, eles demoraram mais de 100 casos para conseguir a primeira gravidez, e assim, tinha casos que assim, ia aspirar a segunda, ela já tinha ovulado, então tinha que limpar o fundo de saco vaginal, aspirar aquele líquido para pegar os óvulos que estavam lá, e foram fazendo, até chegar ao primeiro caso, que foi a Louise Brown, a primeira nascida em 25 de julho de 1978. Isto no mundo, eu equiparo ao transplante cardíaco, a repercussão que teve no mundo. E esse nome de bebê de proveta, que muita gente não sabe, né? Em inglês, eu tenho até a foto dos jornais, chamava bebê de tubo de ensaio, test tube baby. E isso era muito feio. Alguém aqui do Brasil, da mídia, resolveu falar bebê de proveta.
E hoje a gente sabe que nós não temos proveta no laboratório de reprodução assistida. Então ficou esse nome, ficou grudado o nome e ficou daí em diante, começou. Aí nos Estados Unidos, aí o segundo foi esse indiano, que o Subhash Mukherjee, ele fez o segundo bebê de proveta do mundo, na Índia, uma menina. Ele tinha conhecimentos avançadíssimos, porque aqui tem os desenhos dele. Esse livro foi escrito pelo embriologista dele, 25 anos depois. E por que isso? Porque acharam que ele tinha mentido, que era uma mentira o que ele tinha feito. O governo da Índia o proibiu de participar de congresso, palestra, publicar e tudo mais. Ele ficou num ostracismo científico. Uns anos depois, ele se matou. Caramba. E anos depois, 25 anos depois, esse embriologista pegou as anotações dele, tem anotações de cada coisa, que hoje a gente fala, nossa, esse cara já sabia muito, mas muito. Até congelamento de embriões ele já tinha ideia. E comprovou, aí o governo indiano reconheceu e as sociedades internacionais reconheceram. Este bebê, uma menina, nasceu 3 meses depois da Louise Brown. Nossa, então foi próximo. É isso. Aliás, desculpe, 1 mês depois da Louise Brown. 3 meses depois, nasceu da Austrália, que era da Universidade de Sydney, a equipe do Dr. Alan Traunson, que tem depois a ver com o caso brasileiro do primeiro bebê de proveta brasileiro. Então foi assim que iniciou a fecundação in vitro no mundo. E aproveitando que você falou do Brasil, isso que eu queria saber. Então, isso lá em 78 foi o primeiro caso que a gente tem documentado e foi um marco. E como que foi essa movimentação aqui no Brasil? O que estava acontecendo em paralelo? Quanto tempo depois chegou esse interesse, essa tecnologia? Enfim, conta pra gente essa história. Aqui a primeira menina, né, Ana Paula Caldeira, nasceu em 84. Existiam dois times, 2 equipes que estavam buscando essa tecnologia fora e trazendo para cá. Um chamava Milton Nakamura, o outro chamava Nilson Donadio, da Santa Casa. Os dois lá. Aí teve uma briga, um era midiático e o outro não. Um resolveu não contar para quem nasceu primeiro e tal, não sei o quê, e o outro chamou a Rede Globo. A Rede Globo entrou no centro cirúrgico do Hospital Santa Catarina. A equipe do Dr. Alan Traunson é que estava comandando o processo, só que houve um terrível acidente. Uma das pacientes desconectou o tubo de oxigênio numa das salas, enquanto ela estava em recuperação, e ela ficou um tempo sem respirar e veio a falecer. Acredito. Eu não sabia dessa. Aí, o que aconteceu? Foi um escândalo total e tal, não sei o quê. O Alan Traunson, eu conversei com ele na Bahia, que nós ficamos tomando caipirinha na piscina, e ele contou que ele saiu fugido, escondido do Brasil, para não ser preso, tá? Porque deu um bafafá depois, deu um processo, televisionado, tudo mais, né? Meu Deus. e tudo mais. E a Rede Globo estava dentro do centro cirúrgico, com repórter e com cameraman filmando tudo. E aconteceu, corre para socorrer a moça, mas não teve como. Ninguém percebeu, parece que era uma equipe de anestesia. Mas ela mesmo que desconectou? Não se sabe. É um acidente que talvez ela tenha se mexeu um pouco e soltou daquela máscara, né? Soltou o oxigênio. E ela ainda estava anestesiada. E pela pressa, justamente das laparoscopias, né, de não perder os óvulos, eles foram passando de sala em sala. Quando chegou na 3ª sala, alguém que deveria estar olhando essa paciente não olhou e ela veio a falecer. Nossa. Então ficou uma briga durante muitos anos de quem teria feito o primeiro bebê de proveta brasileiro. Sabe-se que essa moça, chamada Ana Paula Caldeira, ela mora em Curitiba e teria sido o pioneiro a fazer. Os dois reivindicaram durante muito tempo. Depois de um tempo, o CRM disse que foi o Nilson Donadio. Tá. Então, o que ficou definido é isso. Mas o outro levou toda a fama por ter feito e ter conseguido e tal, apesar do terrível acidente. Da tragédia, acabou aconteceu. Que ele ficou conhecido como o primeiro brasileiro a ter feito o bebê de proveta. Exatamente. E você... Depois começaram os outros grupos. Durante muitos anos,
o Nilson Donadil falava, virou uma estrela, né? Dá palestras e tal, e não sei o que, mas ninguém conseguia fazer. Ninguém tinha essa tecnologia de fazer, porque ele realmente não ensinava como fazer, né? Senão iam ser concorrentes. Sentou em cima da montanha de ouro, não queria deixar o para gastar. Exato. Então demorou. As outras, por exemplo, os outros que começaram a ter sucesso, foi perto de 90, 89, 90, que começaram a ter outras clínicas fazendo. Uns bons 10 anos ali de monopólio, digamos assim. E quando que começou a modificar? Porque você falou que os óvulos eram captados por laparoscopia, é uma reprodução muito diferente do que a gente conhece hoje como reprodução assistida, né? Então, como que foi essa evolução? Nesta época, em 84, surgiu o primeiro ultrassom com um transdutor vaginal. Então, esse ultrassom era australiano, eu lembro que ele era quadradinho, comprido, assim, bonitinho, era pequenininho. Mas era uma beleza para fazer. E a gente enxergava via vaginal, fazia punção por fundo de saco e tal. Nós em São Paulo, chamamos o chefe de anestesia do Einstein, Dr. Renato Mariana, e ele propôs o uso do Propofol, porque se usava gás. E o gás podia ser tóxico para o óvulo e, consequentemente, prejudicar o embrião. E ele propôs o uso do Propofol, que é o que a maioria das clínicas usa atualmente, né? E começamos a usar, fizemos vários casos com Propofol. Íamos publicar o caso, mas ficou naquela história de, eu vou escrever, amanhã eu escrevo. O pessoal acho que foi da Inglaterra, publicou. Olha aí. E perderam a oportunidade de ser... Né? Quem não faz... Exatamente. Então aí ficou essa história e começou. A partir daí começaram a ter as evoluções. Então, em 91, a Bélgica, o professor Van Stertegen, estava na escola, um hospital público, eu estive lá, fiz curso lá. Esse hospital público tinha uma série de pesquisadores que hoje são tops no mundo. Então tinha o Jean-Pierre Palermo, tinha o Peter Nagy, tinha o Dmitry Dozortsev, tinham vários lá. Inclusive tinha uma médica brasileira, a doutora Silvana Chedi, que estava fazendo estágio nessa época. E existia uma técnica que chamava SUSI, injeção de espermatozoide subzona, entre a zona pelúcida e o óvulo. Numa dessas injeções, o Jean-Pierre Palermo errou e enfiou a agulha no óvulo. 92, né? 91 começaram os estudos. Os primeiros resultados, que descobriram que eles conseguiram fecundar o óvulo, e virou embrião, falou, opa, é outro jeito de você fecundar. Todo mundo achava que o espermatozoide entrava e ficava parado ali no espaço perivitelino, que é o espaço entre a casquinha, que é a zona pelúcida, e o citoplasma do óvulo. Quando Palermo, entre aspas, errou, ele acertou. Mas acertou, né? Aí descobriram que, na verdade, era muito melhor você colocar o espermatozoide de fato dentro do óvulo. Antes disso, você fazia o que se chama hoje FIV convencional. FIV clássica. Pegava 50 mil espermatozoides e colocava em volta ali dos óvulos para eles penetrarem. Mas hoje sabe-se fisiologicamente, até isso a gente não somos descartáveis os homens, porque o espermatozoide luta para chegar no óvulo, ele tem um capacete lá, que é o acrossomo, que solta as enzimas. Eu falo que ele é um Pokémon, né? Ele solta as enzimas, abre o cúmulos, perfura a zona pelúcida e fica no espaço perivitelino. E ele é fagocitado pelo óvulo. Ele é engolido pelo óvulo. Até isso a mulher manda. Ele é engolido pelo óvulo, é cortada a cauda dele imediatamente, para ele não se mexer dentro do óvulo. E daí começa o processo de ativação do núcleo dele e do núcleo do óvulo. E entra toda a parte... na verdade... Ele fica no espaço perivitelino, que ele é fagocitado, e aí as mitocôndrias, que são as moléculas, as organelas que produzem energia, elas são muito poucas no espermatozoide e muitas no óvulo. Um óvulo tem, em média, entre 100 mil e 300 mil mitocôndrias. O espermatozoide tem entre 80 e 120 mitocôndrias. Então, toda a herança mitocondrial é herança materna. E foi dessa forma que o pessoal descobriu a nossa ancestral, que a gente veio da Eva, que a gente veio de uma só. Exatamente. Ancestral.
né? E o mais legal com relação à fertilização in vitro clássica é que eles estavam procurando a injeção porque uma parte grande dos homens não poderia... Os azospérmicos que tinham espermatozoide, óligo. Exatamente, os que tinham motilidade. pouco, tinha baixa motilidade. Se você tinha algum problema masculino Mais grave, né? mais grave, a sua chance de fazer Engravidar. um bebê de proveta na época, né? Mas fazer um bebê por fertilização in vitro era muito pouca. Então, eles estavam buscando uma solução para um problema para poder incluir esses homens na reprodução. E foi aí que, quando Palermo, em 1992, foi o resultado, na verdade, conseguiu fazer o ICSI através de um equipamento que chama micromanipulador, que é um equipamento que ele reduz o movimento, o seu movimento da mão, e com isso a gente consegue segurar o óvulo, que é uma célula só, e pegar um espermatozoide, que também é uma célula, e colocar um dentro do outro. Foi aí que tudo começou, né? Que tudo dentro da micromanipulação, porque reprodução, fertilização in vitro, por mais que se tenha tido em 78 o primeiro sucesso, mas já se tenta há mais de 100 anos, né? A reprodução em animais... Animais era muito antes. Muito antes. Na verdade, assim, o que a gente sabe é que cada espécie tem suas peculiaridades. E o grande desafio é você passar essas barreiras de cada espécie. Então, se pegava do bovino, era diferente do equino, que era diferente do cachorro, que é diferente do gato, que é diferente do humano. Então, essas barreiras que eram os grandes problemas. E a gente tinha muito como modelo bovino, que é diferente do humano, totalmente diferente, e totalmente não, mas muito diferente, e o de camundongo. Ou seja, uma espécie que você imagina, comparar um humano com um camundongo, né? E o bovino, que era um pouco mais semelhante, mas também é muito diferente quando a gente fala em reprodução assistida, né? Me lembrou a história do camundongo. Os meios de cultura, na época, só tinham dois. Tinha o BWW, que é Biggerswitten-Whitingham, e o RAM F10. E a gente fazia os meios de cultura. Vinha um saquinho aluminizado com pó, a gente pegava uma água que era 12 vezes filtrada, depois media o pH, media a osmolaridade, ou pegava o espermatozoide, deixava 24 horas para ver se ele sobrevivia, ou sacrificava uma ratinha, fecundava e via se o embrião dela desenvolvia. Aí o seu meio de cultura estava pronto para ser usado. Hoje tem uma garrafinha que você abre. Compra pronto, né? Abre e está pronto. Na época que eu comecei, por exemplo... Olha a idade, vai entregar. Na época que eu comecei, a gente pesava sal por sal. Não existia nem o... Era antes dessa... Não existia nem o saquinho pronto para você diluir. Você pesava sal por sal. Então, o meio é um conjunto de sais minerais que você coloca com uma água ultra pura, que a gente chama, que ela é 12 vezes filtrada, ou ela é destilada e filtrada, e tem um monte de método para fazer essa água ultra pura. E aí a gente acrescentava ingrediente por ingrediente, como se fosse fazer um bolo. A gente se acrescentava, e aí variava muito, porque você imagina, tinha muito erro humano. Você ia produzir 1,5 litro de cultura, você ia pesar 0,0003 gramas de Phenol Red, por exemplo, que era para medir o pH do meio lá, para indicar o pH do meio. A gente, de vez em quando, media mais, de vez em quando media menos, principalmente porque o estagiário existe há muito tempo. Sempre esteve lá. Sempre foi um estagiário, né? No começo é o professor, mas depois é o estagiário. E eu era estagiário nessa época. Então, a gente fazia os meios de cultura, fazia os testes com espermatozoide, fazia o TTR, que é tempo de termorresistência, você colocava lá no meio de cultura, avaliava com 2 horas, avaliava com 4, avaliava com 8, aí avaliava overnight. No outro dia, se tivesse espermatozoide vivo, e a gente observava o decaimento da motilidade, ou seja, do quanto de espermatozoide estava mexendo. Se tivesse um decaimento muito grande, o meio de cultura não estava bom. Aí a gente ia avaliar pH, ia avaliar a osmolaridade, que é o quanto esse meio está viscoso ou não, avaliava se tinha algum sal que tinha pesado errado e por aí vai. Era uma outra realidade, né? Completamente. E as estufas? As estufas eram estufas de cultura normais,
que não tinham gás carbônico. O gás carbônico faz o intercâmbio do meio para manter o pH e manter as condições. Então se criavam umas capelas de vidro. Essa capela de vidro tinha um tubo que ia lá e tinha um cilindro de gás carbônico que injetava uma certa quantidade nessa capela para manter o meio de cultura rígido, né? Com saúde. Mesmo, né? Era um negócio louco, né? Hoje, por exemplo, tem um manual da Medicult, que era uma empresa que fazia meio de cultura, ela nos mostrou que você tirar a plaquinha da estufa e ficar 5 minutos fora, demora 2 horas e 20 para voltar ao pH e 56 minutos para voltar à temperatura. Com as de bancada vai mais rápido. Mas é por isso que não se tira mais da estufa. Algumas clínicas ainda ficam olhando todo dia, né? Mas não se tira mais para ficar olhando o tempo todo, os embriões por causa disso. A gente fazia o que a gente fazia? A gente pegava um saco plástico, colocava uma garrafa de água, transparente, aquecida a 37 graus, colocava a placa em cima e colocava mistura de gás e enchia o saco plástico de mistura de gás, vedava o saco, amarrava mesmo o saquinho plástico e ficava uma bexiguinha com os embriões cultivando dentro desse saco plástico a 37 graus. Era bruxaria mesmo, né? Era uma gambiarra. Quem está nascendo agora, olha, está nascendo numa época ótima. Exato. Porque era uma gambiarra atrás da outra. E a fertilização transvaginal, lembra do tubo? Era um tubo que você colocava os óvulos, colocava os espermatozoides, fechava e pedia para a mulher colocar na vagina. Mas tem gente que ainda faz isso até hoje, né? Ainda tem. É o Invocel. O Invocel é usar como incubadora, né? Ele usa como... Ainda se faz nos Estados Unidos, na Europa se faz o Invocel. A diferença é assim, o Invocel ele é muito bom para quem quer tentar muitas vezes, eu acho, ou seja, não é para muita gente. Exatamente. Né? Porque o Invocel, é assim, eles aprimoraram o Invocel, a chance de engravidar é em torno de 20%. Muito baixo. Você coloca o espermatozoide, coloca o óvulo, coloca dentro da vagina e espera 3 dias. Se você espera 3 dias, tem protocolos que você já transfere depois de 3 dias, chance muito baixa, chance em torno de 20%, mas tem um protocolo que você tira com 3 dias e coloca o embrião na incubadora e você transfere os blastocistos e aí sim a chance aumenta para em torno de 40%. É assim... Faz todo sentido, né? Sim, mas a proposta do Invocel, conversei com eles na época no congresso em San Antônio em 2018, e a proposta deles não era o resultado em si, a proposta deles é a paciente sentir a sensação de estar participando mais do processo e tá testando, sei lá, com os embriões dentro dela. Mas tinha uma outra coisa. Eu, quando fiz andrologia em 92, era da Organização Mundial de Saúde, que eles tinham uma força-tarefa. Essa força-tarefa ia pelo mundo fazendo cursos de imersão para o pessoal aprender andrologia, a andrologia da época. E conversando com o pessoal que era da Organização Mundial de Saúde, David De Kretzer, Frank Comer, era o top a nata mundial da reprodução, foi chamada pela Organização Mundial de Saúde, eles bolaram esse curso, mas a ideia deles é que era fertilização acessível, para que um cara na África, debaixo de uma árvore, ele fizesse uma fertilização. Por isso que surgiram tantos aparatos, tipo aquele que separava o espermatozoide, esse Invocel, estufinhas pequenininhas, que para um caso, 2 casos, 3 casos, que a pessoa pudesse fazer num ambiente simples. Hoje nós estamos totalmente na contramão disso. Cada vez buscando uma tecnologia mais avançada, até a inteligência artificial, para conseguir a mesma coisa. Então a gente está deixando a fertilização longe do acesso das pessoas que precisam. A questão é a seguinte, por que eu acho que o mercado que manda, não tem o que fazer. São as pessoas que mandam. O mercado, quando a gente fala, são as pessoas, ou seja, se você olha uma xícara dessa aqui e você gosta dela, você dá um valor para ela. E esses dispositivos, por mais que eles tivessem uma acessibilidade maior, a chance deles era muito baixa. Então o resultado era muito baixo. Então muitas vezes você enxerga valor na acessibilidade, mas o peso entre acessibilidade e resultado,
E aí o mundo começou a caminhar justamente para as áreas... Medicina de resultado, em todas medicina as de áreas. resultado, Né? e ultra tecnológica, né? Não existe bom e ruim nessa história. Não, existe, pelo contrário. Né? É só uma tendência. Exatamente. Eu acho que ainda deve, no futuro, deve voltar alguma coisa nesse sentido aprimorado. O Invocel é um deles. A diferença é que o maior custo não está no laboratório em si. O maior custo hoje para um paciente está nos hormônios. Estão nos hormônios. Dá para a gente fazer um baixo custo, dá para se fazer uma FIV de baixo custo? Dá. Mas a gente sabe que o resultado também não é o mesmo. O resultado não é o mesmo. Ou seja, não existe milagre. Não existe um milagre que falar... a gente brinca assim que a gente não dá para você comprar um carro 1000 e achar que ele é uma Ferrari, né? Ou seja, não dá para você pegar um negócio que você vai gastar 8 mil, 5 mil, né? 10 falar mil que vai reais ser a para mesma fazer coisa. E falar que fazer a mesma coisa de uma pessoa de um laboratório que utiliza e se faz um ciclo em média 20 mil reais, 25 mil reais. Ou seja, é muito complicado a gente fazer esse tipo de comparação, porque muitos casais comparam, né? Fala, pô, mas meu amigo fez lá, e o pior de tudo, engravidou por 8 mil. Mas não é a estava estatística. Dentro dos 30%, não dentro dos 50%. Exato. Eu já fui consultor de todos os laboratórios de reprodução. Né? E conheço dentro como funciona e tal. E fiquei sabendo de coisas assim que você fala, não é possível. O preço real da medicação saindo da fábrica é muito menor do que o preço que chega no consumidor final aqui no Brasil por uma série de motivos. A maioria é feita fora, tem imposto, tem não sei o que, tem não sei o que lá, um paga royalty pro outro. Muita gente não sabe, mas 2 folitropinas, digamos assim, que são recombinantes, um pagava royalty para outra, eram feitas na mesma empresa. Mas uma é a alfa, outra é beta, digamos assim. E tem essas histórias. Então, o custo fica estúpido, absurdo para paciente. E fica, às vezes, até maior que o tratamento, ou até igual ao tratamento. E quando que no Brasil tudo incide em cima de nota fiscal, ou seja, você é taxado pela produção e pelo consumo, né? É o nosso sistema tributário, não tem o que fazer. Então, quem sempre está penalizado é o consumidor final. Sempre vai ser o paciente que vai ser penalizado com esse alto custo, né? Exato. E Esther, sabe uma coisa que eu queria te perguntar e aproveitar a sua presença aqui, que é uma curiosidade que eu tenho? Se hoje a gente ainda fala sobre alguns tabus que existem para o paciente quando a gente pensa em reprodução humana, e naquela época, como que era para o paciente chegar no consultório de reprodução humana, passar por um tratamento? Me conta o cenário. Os maridos vinham arrastados. Isso não mudou tanto. Porque nunca eram eles. Eu nunca me esqueço de um casal árabe, lá de Foz do Iguaçu, que ele sentou e falou, ela é seca. Falei, como? Ela é seca, ela não me dá filho. Fizemos os exames, era ele o problema. O azoosperme, falou o azoosperme. Seco é você. Então, acho que isto assim, mudou, hoje tem mais informação, tal, os pacientes vêm, mas ainda temos alguns casos. Eu tenho um monte de histórias disso. O pessoal fala para escrever um livro, né? Mas, por exemplo, teve uma paciente que ligou para o padre da cidade dela, cidade interior. Padre, estou pecando. Nossa, o padre conhecia ela, né? Falou, como assim? O que você está fazendo? Não, eu estou fazendo um tratamento de fertilização. Falou, tá. O óvulo é seu? É. Espermatozoide do seu marido? É. Então vocês vão fazer um filho? Sim. Isso vai formar uma família? Falei, que mal tem nisso? Olha que legal. Entendeu? Então, tem muitas coisas assim. Eu já tive um católico que não queria se masturbar, porque eles que a igreja não permitia, nem para espermograma. As religiões são todas interessantes. Os judeus ortodoxos, que é aquele que aqui em São Paulo tem muito, né? Ali em Genópolis, né? Chapeuzinho, cabelo assim, tem uma roupa especial, tem tipo, parece uma saia. O rabino é que determina quando a mulher está apta a se reproduzir, e é naquele período que eles têm permissão de ter relação sexual. Tá? Na fertilização in vitro uma vez, a gente atendeu alguns judeus.
E Eles entram no fechavam- laboratório, né? Sim, vinha não sei se era o rabino, o assistente do rabino, ia lá, ele chegava às 6 da manhã junto com a gente, ele tirava o lacre da incubadora, Isso. ele lacrava, era uma A incubadora para ele. incubadora e a placa. Era uma incubadora para ele. Ele tirava o lacre da incubadora, a gente pegava a placa, avaliava, colocava e ele lacrava de novo. Caramba. Então era bastante restrito, né? Obviamente, Por medo de troca de... a gente... Você quer incubadora só para você? Quero, Sim. então vai te custar Lógico. Sim, uma óbvio. incubadora só para você. Mas justamente por causa desse medo de troca, né? Porque para os judeus a mãe é a peça mais importante. Então você trocar o óvulo acabou, né? Eu imagino que eles não aceitem Exatamente. doação de óvulos. Então eu não sei Como se é eles hoje, aceitam né? ou não, mas o que eu sei assim, o que eu saberia falar é que doação de espermatozoide eu acho que é até aceitável, acho que óvulo acho que não aceita. Mas a gente pode chamar A pessoal só gente pra podia falar. falar sobre Alguém. religiões Pra falar e reprodução assistida, né? Os Super legal. Mormons tinham que mandar uma carta lá para Utah, nos Estados Unidos, na sede, Caramba. para pedir permissão. Os evangélicos nunca tivemos problema. Existe uma bancada grande no Congresso, mas quando tem votação de coisas de reprodução, eles votam É. Olha que pesado. legal. E os católicos, o que aconteceu foi que nos Estados Unidos começaram a vender óvulo, espermatozoide pelo correio, barriga de aluguel, tem empresas de barriga de aluguel, o Vaticano deu uma brecada. Aí criou uma comissão de médicos católicos de Roma, um deles é um andrologista, era um andrologista famoso, já morreu, e ele que chefiava esta comissão. Então, quando surgiu, por exemplo, a clonagem, eles não proibiram de cara. Eles falaram assim, vamos estudar para depois dar um parecer sobre isso de acordo com as encíclicas que eles têm, com as coisas que eles têm das regras da religião deles. Caramba. E a gente falou bastante sobre a reprodução do passado, mas aí eu queria fazer uma pergunta pra vocês. A Louise Brown tem aí uns 45 anos. 45. É o primeiro bebê de proveta. Ela trabalha no correio, o marido é segurança de boate. Olha aí. O que vocês esperam para a reprodução daqui a 45 anos? É difícil. Hoje tem uma série de tecnologias que estão sendo adicionadas à reprodução. Então tem a tecnologia de automação, digamos assim, então a estufa que fica sozinha, o congelamento que pode ser automático, coisas que são automáticas. E tem as outras coisas que incluem algoritmo. Até a gente brinca assim, eu vou comprar um algoritmo, não uma estufa especial, mas assim, inteligência artificial aplicada a isto, aplicada a números da clínica. Então hoje você consegue por programa saber tudo o que está acontecendo na sua clínica, quantos embriões, quanto é isso, quanto é aquilo. Antes você tinha que pegar uma tabelona, um Excel, fazer cálculo, conta. Hoje você pode apertar um botão e saber. Mas eu acho que a inteligência artificial, não sendo essa que saiu agora, que não é muito inteligente, mas esse chat GPT, aí sei lá como é que ele chama, eu já fiz alguns testes ali, eu falei, não funcionou? Não bateu com as minhas ideias o que ele faz ou o jeito dele fazer. Mas é uma coisa que está... E hoje, é que eu gosto muito de tecnologia, hoje está se repensando a tecnologia de inteligência artificial, porque nos anos tal, tinha um filme que era Odisseia, como é que é? 2001, Odisseia no Espaço, né? 2001, que o computador, o Hall, se revoltava e queria matar os caras. Então, até quando a tecnologia te ajuda, até quando ela te atrapalha? Que nem o carro que bateu, o Tesla lá que bateu, atropelou uma pessoa porque não viu. E o carro estava em modo automático. Na Universidade da Califórnia tem uns ônibusinhos quadradinhos. Sim. Você fica parado no sinal, ele para, abre a porta, você entra ali. Tá todo mundo, tipo assim, tá todo mundo aí, tá. Então vai. E circula o campo sozinho, sem nada. Então eu acho que isso vai ser o futuro, além de novas descobertas de fisiologia do processo, que a gente está cada vez mais, parte genética evoluindo, parte genômica, né, evoluindo. Eu sou da mesma opinião do Lister, acho que... Mas eu vou além. Tem um conceito que chama Lab in Box.
Laboratório dentro de uma caixa. Você vai colocar o óvulo, o espermatozoide, 3 dias depois, 5 dias depois. Já vai sair o embrião pronto para ser transferido para paciente com a metabolômica feita desse embrião, ou seja, você vai saber a porcentagem de chance desses embriões implantarem. Você vai saber a porcentagem de chance desse embrião ser euploide ou aneuploide, ou ter doença genética ou não. E digo mais, a gente falou, acho que no episódio passado a gente falou do útero artificial, né? Uhum. Eu acho que no futuro, nos próximos 20 anos, a gente sim vai conseguir gestar e produzir um embrião desde o início, desde o gameta até o bebê fora extracorpóreo. Isso eu acho que vai ser um fato no futuro, não tenho dúvida disso. Isso já foi feito. Há muitos anos atrás, uma equipe italiana conseguiu fazer uma incubadora, tipo de uma isolete, que mantivesse aquele ambiente, e o nenê chegou a 14 semanas. Daí eles desligaram o incubador. Ficaram com medo do que podia acontecer. Entendeu? Porque eles não sabiam mais para frente. E aí, como é que ele ia fazer? Como é que ele ia se alimentar? Eles estavam colocando soro, alguma coisa, para irrigar, para embeber o tecido, né? O que a gente faz, por exemplo, em ovelhas, em caprinos, que são espécies que têm uma gestação em torno de 2 a 3 meses, né? 2 meses mais ou menos, e que os fetos crescem muito rápido, a gente consegue manter esse animal durante bastante tempo. Em humanos, existe uma barreira ética grande. Eu acho que o principal, o que vai reter esse avanço, não é o avanço tecnológico em si, a inteligência em si, mas sim a parte ética que tem que ser discutida, porque você gerar um indivíduo extracorpóreo envolve uma série de fatores éticos que têm que ser discutidos e têm que ser, não sei se aprovados ou não, dependendo do caso, mas que têm que ser muito bem referendados para a gente poder entender esse processo. Mais ou menos como foi a criação de espermatozoide, óvulos e embrião a partir de célula-tronco. Sim. Foi feito aqui no Brasil por um casal de russos. Eles conseguiram. E depois, quando chegou nessa parte, o comitê de ética falou: vocês não podem passar daí. De animal a gente há 3 anos atrás, um japonês mostrou o primeiro caso que eles fizeram. Isso. Fizeram espermatozoide, embrião, fecundou e teve um ratinho. Os 2 ratinhos lá que nasceram dessa técnica. Quem fez isso aí foi a Irina, né? A Irina Kerkes, Alexandre Kerkes. Isso, são os 2 que fizeram lá do Butantan. Mas na época, eles... em animal, a gente já faz com uma certa... Não, facilidade, porque é difícil de fazer. Mas já existem casos. Agora, em humano, a conversa vai mudar bastante. Em animal, já existe uma discussão ética em cima disso, mas em humanos, a conversa vai mudar bastante. Eu tenho uma foto de 6 vaquinhas iguais. As 6 com a marca igual aqui, branca na testa. Quando a gente clonou, eu fui da equipe de clonagem da primeira bezerra por célula adulta. A primeira que nasceu foi a Vitória, que foi de célula embrionária. A segunda foi o Marcolino, que foi aqui na USP. Marcolino, que é o Marcos. Quem fez foi o Marcos. Então, aí deram o nome do pós-graduando no bezerrinho, que é o Marcolino. Sensacional. Que é de feto. E a terceira, quem fez foi o Walt Yamazaki, professor Joaquim. A equipe dele atual é que criou o primeiro rato com... Então, aí que a gente fez. Aí nasceu a Penta, que foi em 2002, na época da Penta. Da Copa. E aí nasceu a Penta. Então, o que a gente observa? Que a Penta, ela nasceu diferente da mãe. Era uma Nelore, uma vaca Nelore morta já. Já tinha morrido e a gente guardou as células. E aí ela nasceu diferente. Falou, peraí. Foi aí que a gente começou a estudar a migração da melanina. E a migração da melanina, ela depende muito do útero, do ambiente uterino. O bicho é diferente, né? Então, muitas vacas, por exemplo, holandesas que são clonadas, as manchas nascem diferentes, em locais diferentes, por mais que ela tenha genética idêntica à mãe do feto. Então... Essa história da vaca morta me lembrou os malucos lá que, como tinham conseguido com célula de rim morto de vaca, fazer clone,
Eles tiveram a brilhante ideia de pegar o santo, o que cobriu Cristo lá, e pegar o santo Sudário. E raspar células Pra com tentar. DNA para refazer Jesus Cristo numa clonagem. Ai, que beleza. Olha que coisa. Olha até onde a gente Ideia pode ir. boa. O pessoal é fantástico Pensa numa ideia para boa. ter ideias fantásticas. Bom, mas eu anotei tudo que vocês falaram, e aí o combinado é o seguinte, daqui 45 anos a gente volta nesse Sim. espaço Vai pra tá. fazer um novo episódio pra saber se tem útero artificial, se tem Labinbox, se tem inteligência artificial, se a gente parou, se a gente resolveu que a gente quer voltar pra Se a gente não for fertilidade cancelado natural. até lá, em Exato. 2000, sei lá, em 2060. Quem sabe a for gente volta cancelado por até lá, aqui, né? Aí a gente, na verdade, nosso episódio, né? Porque nosso episódio vai estar aí, vai estar na nuvem. Tem um filme, né? Chama Gataca. O pessoal vai lá no lugar e escolhe o filho. Tá vendo? Mas eu amei, gente, nosso bate-papo. Por isso eu quero que você volte um dia só pra você contar causos. Ah, mas Nesse isso espaço. Isso dá um livro. Vamos combinar? Então Causos você da faz. reprodução. Exatamente. Já vamos chamar aqui no ao vivo, que você não tem como fugir. Ok, será um prazer. Gente, eu espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo. Foi muito gostoso. E já te espero de volta pra contar os seus causos aí da reprodução com a gente. Ok, Muito- tem vários, tem várias Então, ó, histórias. já fica anotado. Muito obrigada pela presença de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, Obrigado, tchau pessoal. e até a Valeu. próxima.